Sou Daniel Passos de colecionador e e estudante de de CDs clássicos, colecionador e comprador de música clássica, e hoje nós vamos falar sobre as obras de Villa-Lobos, sabe, as obras de Villa-Lobos, Gênesis, Erosão, Amazonas e Alvorada na Floresta Tropical. Heitor Villa-Lobos, entre parênteses, 1887-1959. A larga produção musical de Heitor Villa-Lobos, essencialmente ligada ao seu Brasil nativo, representa um importante elemento na história da música. Seu ouvido e seus dons de observação eram agudos e nas suas viagens de leste a oeste e de norte a sul do Brasil, ele ouviu as vozes da natureza e dos povos da região. Por cerca de 1910, ele visitou a Amazônia e encontrou índios, coletando temas e impressões que mais tarde provariam influenciar seu trabalho como compositor. Isto nos ajuda a entender melhor esta reivindicação do músico autodidata de que seu primeiro livro de harmonia foi o Mapa do Brasil. Contudo, ele tinha assimilado os mestres clássicos e sua arte foi um cadinho de incontáveis elementos, com influência de Wagner, Puccini, Debussy, Dindi e Stravinsky. Ele retornou às distantes fontes da música, ao canto gregoriano, e entre seus ancestrais espirituais estavam Victoria. é, é, ele retornou às distantes fontes da música, ao canto gregoriano. Entre seus ancestrais espirituais estavam Vitória e Palestrina e Bach, o músico que mais significou para ele. Instintivamente, Villa-Lobos transmitiu sua mensagem como um médium, movido por alguma força secreta. Toda a sua vida ele se distanciou da realidade, alcançando em seus Toda a sua vida ele se distanciou da realidade, alcançando em seus melhores momentos uma forma ideal de beleza. As palavras transfiguração e elevação vinham frequentemente aos seus lábios quando ele tentava explicar sua música. Afora algumas harmonizações, entre parênteses, canções típicas brasileiras, guia prático, reticências, entre parênteses, fecharentes. Ele transformou o material folclórico em Villa-Lobos e é lembrado da identificação de si mesmo com o folclore do Brasil. Como notado por Jean Delery no século XVI, recolhida por Roquete Pinto ou pelo próprio compositor, a música indígena do Brasil era baseada na escala pentatônica, com melodias construídas pela repetição de uma mesma nota. Instrumentos de sopro, feitos de osso ou bambu, desempenhavam papel secundário, enquanto as marcas e o reco-reco vieram a ocupar uma importante posição entre os instrumentos de percussão brasileiros. Se Villa-Lobos assimilou a herança indígena, bem como as adições europeias e negras àquela cultura, seu pensamento criativo se Villa-Lobos assimilou a herança indígena, bem com as adições europeias e negras àquela cultura, seu pensamento criativo permanecia sempre obcecado pelo primitivo. Ele dizia, entre aspas dois, este é meu retrato, ponto de exclamação, entre aspas dois. Ele declarou, referindo-se à dança do índio branco que finaliza seu ciclo brasileiro para piano. Sugeriu-se que ele tinha herdado sangue índio de sua mãe Noêmia. Qualquer que seja a verdade disto, a distante memória do continente está presente em toda a sua música e, como Wagner, Rimsky-Korsakov ou Sibelius, é um compositor finlandês, ele se voltou ao mito para estabelecer um épico do qual a mais forte manifestação pode ser encontrada nos poemas sinfônicos Amazonas, o Irapuru, Erosão, entre parênteses, origem do rio Amazonas, parênteses, Gênesis, o noneto e a série Choros, bem como os afrescos com coro e orquestra, ou só orquestra, Mandu Sarará, Descobrimento do Brasil, a 10ª Sinfonia e a Alvorada na Floresta Tropical. O aparecimento da música no Brasil nos palcos mundiais pode ser datado de 1917,
quando o balé russo de Sergei Diaghilev esteve no Rio de Janeiro. Como resposta ao fermento cultural da Europa, uma nova forma de arte, entre aspas, selvagem, entre aspas, nasceu nos trópicos, com as duas partituras de Villa-Lobos, Amazonas e Irapuru, compostas para a dança. Pela primeira vez, os vastos horizontes da América, os rios turbulentos, as florestas mágicas e tenebrosas estavam reclamando um lugar nas salas de concerto internacionais. Mas estas duas obras não foram reconhecidas rapidamente. Amazonas teve de esperar até 1929 para sua primeira apresentação na Salle Gaveau de Paris. O Irapuru foi encenada primeira como balé no Teatro Colón de Buenos Aires em 1935. Subsequentemente, os dois trabalhos ganharam existência independente no repertório de concertos. O argumento do Amazonas é devido a Raul Villa-Lobos, pai do compositor, homem erudito empregado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e autor de vários livros de história e mitologia. Uma jovem índia virgem, consagrada pelos deuses da Floresta Mágica, tinha o hábito de saudar o alvorecer e banhar-se nas águas do Amazonas. Lá ela brincava, invocando o sol e admirando seu reflexo na água do rio, orgulhosa de sua primitiva sensualidade. Enquanto isso, os deuses dos ventos tropicais sopraram à sua volta com uma brisa suave e perfumada. Distraída, ela dançava, rendendo-se ao seu prazer como uma simples criança. Ciumento e raivoso com este insulto, o deus dos ventos carregou o inocente perfume da jovem à região profunda dos monstros. Um deles aprendeu seu cheiro à distância e, ansioso por possuí-la, vai destruindo tudo diante dele enquanto avança, silenciosamente até ela, olhando-a fixamente em êxtase e desejo. Sua imagem, contudo, é refletida pela luz do sol na sombra cinzenta da jovem. Vendo sua própria sombra transformada, ela se precipita horrorizada, entre aspas, no abismo de seu próprio desejo, entre aspas, perseguida pelo monstro. Ainda não acabou. Amazonas é um exemplo do tipo do trabalho concentrado pelo qual Villa-Lobos conseguiu seu grande sucesso, um caleidoscópio sonoro, flutuando com sua vida rítmica e virtuosidade instrumental. A orquestra aumentada com instrumentos de percussão brasileiros. Uma grande parte de seu material temático é tirada de melodias indígenas da Amazônia. As florestas, rios, cachoeiras, pássaros, peixes, animais selvagens, mesmo como os mestiços, caboclos, e as lendas de Marajó têm influência no seu trabalho. A rica orquestração inclui instrumentos que apresentam sonoridades incomuns, tais como o violinofone, a invenção do compositor. A, a rica orquestração inclui instrumentos que apresentam sonoridades incomuns, tais como o violinofone, invenção do compositor, entre parênteses, uma corneta ligada ao violino, entre parênteses, e a viola da Moure. Todos esses elementos contribuem para uma agitação sonora, empregando grande liberdade harmônica à orquestra. Não, todos esses elementos contribuem com uma agitação sonora, empregando grande liberdade harmônica. A orquestra, como Mário de Andrade sugeriu, se arrasta doloridamente quebrando galhos e abatendo árvores, tonalidades e as regras tradicionais da composição. Considerando Villa-Lobos como músico, poeta e panteísta, notamos um esquema que ele aplicou em muitas de suas composições orquestrais, tais como Amazonas, o Irapuru, Choro número 10, Erosão e Gênesis. Cada trabalho mostra o caos do mundo ou, mais simplesmente, evoca os trópicos. O homem que aparece aqui como o ritmo de um dançarino. Esta é uma visão antropocêntrica. Villa-Lobos tinha fé no homem,
não como civilizador, mas na forma selvagem, o índio expressando sua alegria natural ou seu ardor guerreiro, sem qualquer tipo de mistério. Quanto ao som primitivo, um número de técnicas de escrever para cordas, madeiras e metais trazem-no perto de Wagner e Sibelius. Erosão, em parênteses, a origem do rio Amazonas, entre parênteses, gente, escrita em 1950, foi apresentada no ano seguinte pela orquestra de Louisville sob Robert Whitney, nos Estados Unidos. Recolhida por Barbosa Rodrigues, a lenda tinha nos a recolhida por Barbosa Rodrigues, a lenda recolhida por Barbosa Rodrigues, a lenda índia do Sol e a Lua, que é sua fonte, evoca o período geológico do cataclisma que formou o Vale do Amazonas e os Andes. O programa narrativo não é exato, pois o detalhe anedótico foi abandonado em favor de um quadro mais extenso. A partitura é preenchida de um sentimento de mistério primitivo com melodias de excepcional delicadeza, como se Villa-Lobos nos quisesse participantes de sua ternura e nostalgia pela natureza virgem. Seres mitológicos se juntam numa dança infernal e um solo de clarineta de estonteante virtuosidade dá o sinal para a emergência de toda a orquestra. Uma canção majestosa, inspirada, surge do rio quando ele nasce, conduzida a uma tranquila conclusão. Por comissionamento de Louisville, como no caso de Erosão, Alvorada na Floresta Tropical, foi primeiramente executada naquela cidade em 1953. O compositor classificou o trabalho como lírico, descritivo e clássico na forma. Há um tema tranquilo, como o primeiro raio de sol sobre a paisagem. Os temas são originais, fazendo uso de certas escalas ameríndias. Uma canção ardente é acolhida por índios a exceções de orquestra, alternando com o som de pássaros tropicais, gritos e danças exóticas. Nessa breve evocação, conduzida a um clima magistral, Villa-Lobos expressa mais uma vez a alegria que ele obtém de uma panteística visão da natureza. O poema sinfônico e balé Gênesis, escrito em 1954, foi comissionado pela dançarina norte-americana Janet Collins. Em lugar de uma composição clássica e relativamente econômica como Erosão, cada trabalho é um dos mais luxuriantes de Villa-Lobos, justificando a opinião expressa por Olivier Messiaen, compositor francês, sobre ele como o maior orquestrador do século XX. Mesmo em seus, mesmo em seus, mesmo sem nos determos no programa da obra, sentimos-nos outra vez, mesmo sem nos determos no programa da obra, sentimos-nos outra vez face a face com as leis da úmida floresta amazônica. O mundo em si só, o monumental mistério, mesmo sem nos determos no programa da obra, sentimos-nos outra vez face a face com as leis da úmida floresta amazônica. O mundo em si só, o monumental universo descrito por Claude Lévi-Strauss, estudioso francês, né? A primeira página da partitura levanta a cortina na A primeira página da partitura levanta a cortina na espetacular formação da Terra. Sons elementares vêm de vários instrumentos, na presença de miríades de criaturas rastejantes. O homem faz sua devida apresentação nesses hostis arredores, a princípio timidamente, depois num episódio decisivo, dançando de modo selvagem como a música que tem suas raízes nesta terra primitiva. Uma calma transição leva ao aparecimento de temas líricos que se desenvolver, não, uma calma transição leva ao aparecimento de temas líricos que se desenvolvem entrelaçados como flores intoxicantes florescendo
num morno, num morno de dias. Uma calma transição leva ao aparecimento de temas líricos que se desenvolvem. Uma calma transição leva ao aparecimento de temas líricos que se desenvolvem entrelaçados, como flores intoxicantes florescendo num morno dia chuvoso. Um novo episódio em ritmo vivo proclama o domínio dos homens nesta criação. Segue uma sequência complexa, uma sinfonia gemente de sons na qual o compositor usa todos os segredos de cor orquestral a seu comando. As madeiras ressoam com os chamados de mágicos pássaros e as cordas cascateiam em escalas nos registros superiores. Villa-Lobos alcançou a plena intensidade de sua visão, combinando sons naturais e sons que parecem sugerir a presença do homem. Alguns momentos de langor e o passado, alguns momentos de langor e o pesado aroma da vegetação venenosa confirmam, se necessário, a impressão de transposição aos antípodas de frescos e bem traçados caminhos, é, caminhos, não, peraí. Alguns momentos de langor e o pesado tema de vegetação venenosa confirmam, se necessário, a impressão de transposição aos antípodas de frescos e bem traçados caminhos de regiões temperadas. O Sol finalmente controla a emissão de seus raios sobre a grossa barreira de vegetação e a partitura termina com um breve crescendo, uma repentina iluminação. Livre na concepção, mas bem construída, a música do Gênesis não é doutrinária, apesar de sua rejeição de tonalidade e seu uso de novos sons. É um trabalho de rara distinção numa época de experimentação sonora moderno, mas natural e eterno em sua sinceridade. Aí vem o intérprete. Roberto Duarte. O regente brasileiro Roberto Duarte tem tido uma carreira ilustre em sua terra natal. Em 1983, ano que meu irmão nasceu, ele estudou em Colônia com uma bolsa de estudos do governo ocidental alemão e desde 1985 tem se ocupado com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde regeu a ópera O Guarani em comemoração ao 150º aniversário do nascimento de Carlos Gomes, o mais importante compositor brasileiro de ópera. O segundo Festival Internacional do Balé do Rio de Janeiro e o concerto de abertura da semana de comemorações pelo 100º aniversário de nascimento de Villa-Lobos, um compositor cujo trabalho Roberto Arte é um exímio e reconhecido conhecedor. Ele muito tem feito para promover a causa da música brasileira e obteve particular sucesso com um concerto recente pela orquestra Tonhalle de Zurique, na Suíça, sob sua regência. Acho que a primeira aula ficou boa, né? A primeira